Boa noite a todos, muito bom tê-los aqui. Eu vou esperar alguns poucos minutos para que a gente comece a falar sobre o livro e dentro de 2 minutos eu chamarei todos vocês. Então vamos aguardar as pessoas entrarem, dentro de 1 minutinho, 2, nós vamos conversar, tá bom? Eu já agradeço a todos vocês por estarem aqui. Vejo que tem muita gente, olha, autoridades, vereadores em mandato, gente de vários partidos políticos, estudantes de direito, advogados, bastante gente que está nos prestigiando nessa noite. E daí, dentro de alguns poucos minutos, eu farei a chamada de vocês, tá bom? Muito obrigado e até daqui 1 minutinho. Fui pegar o livro aqui e vamos então começar. O Seisei Rodrigo Mota, judoca, atleta, também está nos acompanhando. A Gilvânia, dirigente do PSL, pré-candidata a deputada, também está nos acompanhando. Danilo Couto, Direito Municipal, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a pós-graduação, que eu tenho tanta alegria de ser um dos professores, também está participando. A Ana Dantas. Então, tanta gente está conosco aqui. E daí eu vou conversar com vocês. Vamos começar por alguns temas que eu julgo que são muito importantes nessa live de hoje. Então, por que essa live está sendo feita? Por que nós divulgamos essa live? Essa live está sendo feita devido a uma iniciativa e ao meu agradecimento à editora Liquid, que fez a publicação do nosso livro, meu e do professor André Ramos Tavares. Professor André Ramos Tavares, que é professor titular da USP, professor da PUC, já conhecido de todo mundo jurídico, e eu tive a satisfação, a honra de escrever esse livro com o professor André. Para a gente foi muito bom, e daí esse livro, diferentemente do que acontece com outras obras, uma obra de curso, quem me conhece de outras obras sabe que eu tenho livro com 600 e poucas páginas, que é um curso completo de direito eleitoral, e diferentemente do que aconteceu naquela ocasião, a editora Liquid nos perguntou se nós poderíamos escrever um livro desse tamanho, um livro pequeno, um livro que cabe no bolso do terno, para que a pessoa interessada a entender política, essa pessoa pudesse de alguma forma começar a lidar com os temas da política. E por isso que nós fizemos esse livro. É um livro, portanto, voltado a você que quer entender um pouco de política e que jamais teve essa oportunidade. Muita gente fala, mas eu não entendo nada de política, eu não entendo nada de ideologia, eu não entendo nada de coisa nenhuma. E esse livro ele vem para você querer saber o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é o sujeito conservador, o que é cancelamento. Então tem alguns temas que nós tivemos o prazer e a dedicação de fazermos inclusive uma definição desses temas novos que surgiram agora com o advento das redes sociais, o Instagram e tudo mais. Em tempos de Big Brother todo mundo fala em cancelamento. Então essa é a nossa live de hoje e eu peço que todo mundo que tiver interesse em participar do nosso sorteio que será feito ao final da live pela editora Liquid, e daí eu vou anunciar o resultado depois que terminar a live. Eu vou entrar em contato com essas pessoas, na verdade não eu, mas a própria editora, e daí nós vamos fazer esse sorteio e o encaminhamento de 2 livros. Quem que vai poder participar do sorteio? Todo mundo que escrever em algum tempo aí da live, eu quero, que daí a editora vai fazer a anotação desses nomes, vai fazer
o sorteio e nós vamos enviar esse livro para as pessoas. Mas ao longo dessa live eu vou falar um pouco também sobre como que vai ser esse sorteio e repetindo para vocês essa ideia de eu quero, por favor, vocês escrevem, eu quero, que daí nós vamos fazer o sorteio. A Gilvânia já escreveu. Bom, aí vamos começar o nosso bate-papo, vamos começar a nossa conversa a respeito da política. E eu sempre digo, para quem foi meu aluno em pós-graduação, para quem foi meu aluno na graduação, e principalmente para os clientes, para os amigos e tudo mais, eu digo que no Brasil nós temos hoje uma nação de torcedores. Por que uma nação de torcedores? Porque depois do 7-1, depois do fiasco do Brasil na Copa de 2014, nós começamos a torcer para coisas que eu acho que são coisas estranhas. Nós começamos a torcer para coisas que não fazem muito sentido. E daí eu me lembro que em 2018, no começo de 2018, eu estava num programa de televisão. Não vou falar aqui para vocês qual era o programa de televisão, né? Não vou expor isso, mas num programa de televisão com juristas, com pessoas de outras carreiras do direito, lá pelas tantas alguém perguntou para um dos entrevistados o que ele estaria torcendo no caso do julgamento do ex-presidente Lula. Daí o sujeito fala assim: olha, eu estou torcendo para o ex-presidente ser condenado e ele ficar fora das eleições e ele não participar e tudo mais. E ele não fez uma análise jurídica como era esperado de um jurista num programa de TV. Ele falou que estava torcendo para ter sucesso aquela demanda contra o ex-presidente. E daí, sabe quando você está na frente da câmera e não tem muito o que falar e tudo mais? E daí eu fiquei quieto até que o apresentador do jornal, lá do canal de entrevistas, fez uma pergunta para mim. Falou: e você, doutor Renato, o que você acha? Para quem o senhor está torcendo? E eu não queria responder, né? Eu falei: bom, eu estou torcendo para o Brasil. Eu estou torcendo para a seleção brasileira de futebol. Espero que em 2018 nós não vamos repetir esse fiasco que nós tivemos em 2014. A seleção tem alguns problemas, Tite, a gente não sabe se o Neymar vem bem ou não, aquela conversa toda. E daí o entrevistador fez uma cara de espanto, falando: esse cara aqui estava viajando, ele nem prestou atenção no que eles estão conversando. E daí ele falou: não, mas a gente quer saber para quem que o senhor está torcendo no caso do Lula, não da seleção brasileira. Daí eu já esperava essa pergunta. E eu respondi: bom, eu estou torcendo pela seleção brasileira mesmo, porque não faz nenhum sentido eu, na condição de jurista, na condição de pensador do direito, torcer para o poder judiciário, torcer para o Gilmar Mendes, torcer para o ministro Barroso, torcer para Sérgio Moro, torcer para Lava Jato, torcer para alguma coisa. Não faz nenhum sentido esse tipo de torcida, porque essa coisa não se torce. Então, direito se aplica conforme a Constituição, conforme a norma e tudo mais. E não esse negócio de torcida. Não faz nenhum sentido alguém torcer para alguém ser condenado ou absolvido. Não faz nenhum sentido alguém torcer para que alguém seja de alguma forma processado sem as devidas provas ou com as devidas provas. Eu não vou entrar nessa seara, mas não faz sentido. Então nós, depois do 7-1, começamos a torcer. Não faz nenhum sentido hoje no Brasil, e isso gera espanto. Se você conversar com português, com alemão, com inglês, a Suprema Corte de Portugal é muito importante. A Suprema Corte de Portugal, só que o português da rua, o motorista do táxi, o sujeito que vende alguma coisa na padaria, que não é do mundo jurídico, e cada um tem a sua profissão, ele não sabe o nome dos membros da Suprema Corte dos Estados Unidos, de Portugal, da própria Argentina. E olha que a Argentina tem um dos maiores pensadores do direito penal, que é o professor Zaffaroni, né? Mas do mundo, do perspectiva mundial. Só que não tem essa torcida. E aqui no Brasil, eu confesso que as pessoas não sabem
decor a escalação do seu time, até porque Campeonato Brasileiro você tem muita gente no seu time. Você sabe que a seleção brasileira mesmo, ainda mais agora sem jogos constantes, você não sabe a escalação exata da seleção, só que sabe o nome de cada um dos ministros do Supremo, que pensa, e daí o ministro do Supremo dá uma decisão que desagrada alguém ou que agrada alguém, tem manifestação na frente do Supremo, tem manifestação na casa do próprio ministro. Então são coisas que não fazem nenhum sentido no Brasil, porque se politizou se judicializou a política ou se politizou o poder judiciário. E daí nessa perspectiva que nós fizemos esse livro, foi nessa perspectiva que hoje o Gabriel está escrevendo aqui, defender a Constituição é hoje um ato revolucionário. Você falar em direitos sociais não é um negócio de esquerda ou direita, é a previsão da Constituição, artigo 6º, artigo 7º. Você falar em liberdades individuais, direito de ir e vir, direito à saúde, direito de reunião, direito de participação, é artigo 5º da Constituição. Então são coisas importantes que nós temos que ter em mente, e essas coisas importantes é que devem nortear todo o nosso pensamento. É isso que é importante no Brasil. Então eu faço algumas colocações aqui. E tem colocações como o que diz o estatuto de cada partido político. Porque muita gente fala, eu não sei qual partido seguir. E eu concordo, porque você tem hoje 36 partidos políticos no Brasil, o presidente Bolsonaro está criando mais um, tem mais cerca de 60 partidos sendo criados no TSE, e partidos bem diferentes. O Partido da Mulher Brasileira, que era presidido por um homem, você tem o partido que está sendo criado da Nação Corintiana, que evidentemente a torcida do Corinthians é muito grande, mas a Partido da Nação Corintiana, qual que é a proposta, qual que é a ideologia do Partido da Nação Corintiana? Então hoje em dia você tem partido para uma série de coisas e esses partidos sequer conseguem apresentar as suas propostas. Isso nós colocamos aqui, pelo menos em tese, o que diz cada um dos partidos. Então, o que o Partido dos Trabalhadores, pelo menos no seu estatuto, defende? O que o Partido Progressista, pelo menos em seu estatuto, pretende e defende? E daí, inclusive, isso serve para você cobrar esses partidos. Inclusive, serve para você ver se tem coerência no discurso programático. E eu me lembro sempre, quando eu estava fazendo doutorado, tinha uma aula, História dos Partidos Políticos, lá na Ciência Política, e eu me deparei nessa aula com uma coisa que eu também não tinha pensado até então. Daí o professor ele fez esse desafio com os alunos e eu externo esse pensamento para vocês. Qual que é esse desafio? Qual que é essa ideia? O professor colocou o seguinte, o Partido dos Trabalhadores, o PT, todo mundo sabe, tem uma história mais marxista. O que fez o PT no poder? Adotou políticas keynesianistas do estado de bem-estar social. Se foi bem sucedido ou não, isso não vem ao caso, mas adotou políticas públicas voltadas a esse propósito. Qual que é o propósito keynesianista? Estado grande que é detentor e propulsor e incentivador das políticas sociais e das políticas econômicas. Então, para quem é concurseiro, durante o governo do PT, você teve um número maior de concursos, maior acesso a pessoas no serviço público, nessa teoria de que você vai ter melhores condições econômicas e sociais a partir de um Estado maior e mais inchado. Isso é keynesianismo, isso é o professor Keynes, lá falecido já em inglês, que defendia a teoria do bem-estar social. Tudo bem, aí nós temos então o PT, embora marxista, embora de começo marxista, adotou em seu governo políticas voltadas ao estado de bem-estar social. Só que social-democracia, bem-estar social, você tem um partido no Brasil que se chama Partido da Social-Democracia, que é o PSDB. E o PSDB é um partido que justamente discute a social-democracia. Só que o que fez o PSDB no governo? Adotou políticas
mais voltadas a um pensamento liberal da economia. O que é um pensamento liberal da economia? É aquele que tem mais aderência, pelo menos do ponto de vista do liberalismo ou do neoliberalismo, a ideias lá do Smith, Adam Smith, o livro Riqueza das Nações, também pensador importante do século XX, falava da não interferência do Estado da economia, a mão invisível do mercado que iria, de uma forma tranquila, já fazer a regulamentação. Então as pessoas, a partir dos seus interesses individuais, fariam a economia girar. Então eu vendo pão, não por benevolência, não porque eu sou um sujeito bonzinho, mas ao vender pão e conseguir dinheiro para mim, eu estou oferecendo para a dona de casa, que vai à padaria de manhã, o pão quentinho. E daí cada um fazendo o seu para ganhar o seu dinheiro, ele, com a liberdade econômica, faria o crescimento econômico e também o crescimento social. Isso é um choque de pensamento. Um é o Estado conduzindo a economia. O outro é a economia se conduzindo por si só. Então, Keynes é social-democrático, social-democracia, PSDB, embora o PSDB tenha adotado sistemas do liberalismo. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer aqui? O PSDB deveria chamar PL, porque adota políticas liberais. O PSDB deveria ser PL. E o PT, olha que ironia, o PT deveria chamar PSDB, porque o PT não é mais um partido marxista, e sim um partido keynesianista. E você tem um partido chamado PSL, que é os dois, que é social e liberal. E daí você gera o samba do crioulo louco para o estrangeiro, porque o estrangeiro olha isso e fala, como é que é Keynes e Adam Smith junto? Então essa é a grande discussão. Mas no Brasil faz sentido, porque quem entende o Brasil? Nós brasileiros. Eu sempre digo, o Brasil não é um país para iniciantes. Quem entende o nosso país é o brasileiro. Você nunca entende, imagina você chegar num alemão, e eu me lembro do professor Fábio Comparato na USP, já professor emérito, aposentado da faculdade. O professor Fábio Comparato dizia na escola de governo o seguinte, que ele nunca conseguiu explicar para a esposa dele como é que tem lei no Brasil que pega e tem lei que não pega. E a esposa dele é alemã. Então imagina você chegar num alemão e falar, olha, isso é lei. Ah, mas se é lei a gente tem que cumprir. Ah, mas no Brasil essa lei não pegou. Como é que funciona então alguma coisa que a lei não pega? Não faz sentido nenhum. Então esse livro, ele vem para mostrar para as pessoas, para você pelo menos começar a refletir e cobrar dos partidos políticos posicionamentos coerentes com a sua própria ideologia, para que no futuro nós tenhamos um número menor de partidos e maior coerência entre esses partidos. E daí alguém vai vir falar, ah, Renato, mas você é PSL, você é petista, você é tucano, você é alguma coisa? Eu não sou nada disso, eu só acho que nós, pela minha experiência enquanto advogado eleitoralista, e daí eu digo, e aqui quem está assistindo a minha live não me deixa mentir, tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem petista, tem PSL, tem políticos em exercício de mandato desses partidos que estão me assistindo aqui, e eu digo sempre isso, você tem gente boa em todos os partidos, e você tem bandido também, infelizmente, em todos os partidos, assim como nós temos gente ruim em todas as profissões. Tem taxista honesto, tem taxista desonesto, tem advogado honesto e tem bastante advogado desonesto, infelizmente, na minha classe, na minha categoria. Tem médico honesto e tem médico desonesto. E assim por diante. E por que é importante você entender um pouquinho de política? Por que é importante você pegar a política e falar um pouco de política? Porque tudo na vida é política. A sua decisão para prefeito, para vereador, impacta diretamente a sua vida. Mas se você olhar ao seu redor, tudo tem política. Tem política em federação esportiva de futebol, de judô, de karatê, de qualquer esporte. Você tem eleição. Você tem eleição em condomínios. Então, um condomínio vai ter eleição para síndico, para conselho fiscal. Você tem eleição em empresas. Você tem eleição em diversos colegiados.
Você, inclusive, tem votos, tem um sistema, entre aspas, de eleição nas próprias decisões dos colegiados do Poder Judiciário. Então, Tribunal Regional Eleitoral, STF, STJ, você vê o plenário lá, cada ministro vota e daí você colhe os votos e dá por unanimidade ou por maioria. Então, você tem democracia em todo lugar. Ah, mas eu não gosto de política. Alguém vai gostar por você. E pode ser alguém muito mal intencionado, alguém que não tenha o interesse e talvez a lisura que você tenha. Então é importante que você também tenha essa abordagem. É importante que você pense que a política ela é feita por pessoas que são da comunidade. Deputado federal e deputado estadual não dá em árvore. Ninguém compra efetivamente a vaga. Ah, mas ele compra porque ele faz uma campanha de muitos milhões de reais. Mas alguém vai ter que ir lá votar no sujeito. Tem gente que gasta muitos milhões de reais e nem assim consegue se eleger. Alguém vai ter que votar no sujeito. Ou seja, esse sujeito veio da comunidade, ele veio de algum lugar, ele veio de algum espaço, ou ele veio de uma igreja, ou ele veio do movimento social, ou ele veio do meio empresarial, ou ele veio da OAB, ele vem de algum lugar, o político. E o sujeito se torna um deputado federal, um deputado estadual. Quando pessoas ruins estão interessadas nesse tipo de cargo e pessoas boas falam, eu não gosto de política porque é muito sujo, por isso, por aquilo, então esse espaço vai ser ocupado. Como não existe espaço vazio na política, esse espaço vai ser ocupado, infelizmente, por pessoas ruins, infelizmente por pessoas que não vão ter a seriedade, a honradez, a hombridade que, por exemplo, um de vocês que estão assistindo aí teriam. Então, essa é a minha mensagem, a minha sincera mensagem a vocês que estão me assistindo. Eu sei que tem muitos alunos aqui, muita gente no começo da profissão, e eu falo isso para os estudantes de direito, eu falo isso para as pessoas que, assim como eu, passaram bom tempo da vida dentro de uma faculdade de direito. Eu entrei na faculdade de direito e terminei, saí dela com o doutorado, continuo na condição de professor, dava aula em graduação, agora estou dando aula em pós-graduação, dei aula por 4 anos na Embi Morumbi, eu sei que tem alguns ex-alunos que estão assistindo aqui, e uma coisa que eu sempre falo a todo mundo que assiste uma palestra minha e tudo mais, quando você entra no curso de Direito, a tua família inteira começa a te perguntar coisas. Quando você começa a falar, eu sou estudante de Direito, em que ano que você está? No primeiro ano, no segundo ano. Você você se torna uma pessoa que é influenciadora. No jargão hoje atual, que está no nosso livro, você se torna um influencer. Ou seja, você se torna um formador de opinião. E quando você é um formador de opinião, a sua opinião conta para outras pessoas fazerem a sua opinião também. Então, você como formador de opinião tem que falar uma coisa correta, uma coisa inteligente. A coisa mais lamentável é quando você encontra um estudante de direito, um advogado tapado, o cara que se comunica por memes, que você vai falar alguma coisa com o sujeito, o cara te manda uma figurinha no WhatsApp. Então essas coisas, elas devem ser colocadas no momento oportuno para quem é estudante de direito. Então qual que é a sua opinião sobre determinado assunto? E hoje em dia todo mundo quer ter opinião sobre tudo, todo mundo quer falar que tem opinião sobre todas as coisas. E qual que é a sua opinião sobre determinado assunto? Você vai ler e daí você vai ver se está correto ou não. Eu dou um exemplo aqui da semana passada. E tem gente que passa vergonha com isso, hein? Foi colocada a CPI da Covid-19. E eu dei entrevistas, quem acompanha a minha rede social sabe que eu falei na revista Veja, na CBN, em algumas TVs, agora na Isto É ontem sobre esse assunto, na Gazeta do Povo, vários lugares, várias mídias nós falamos a esse respeito. Em todas elas o pessoal perguntava, mas é constitucional ou não abrir a CPI da Covid nesse momento? E eu dei a resposta que está na Constituição e que está no regimento interno do Senado Federal. Qual que é essa resposta? Entendo o número exato de assinaturas,
em você tendo o quórum para você fazer a sua CPI, que é uma investigação, tendo isso, não tem mais o que a gente falar sobre a pertinência ou não. Você tem as assinaturas, tem que ser aberta. Está assim na Constituição. Está assim que está colocado na nossa legislação, tanto constitucional quanto infraconstitucional. Então vai ser aberto. Não tem que judicializar algo que é claro, clareza cristalina. O que o ministro Barroso fez se o plenário do STF concordou com ele e ratificou essa decisão? Abrir a CPI, porque você teve um número específico de assinaturas. Ponto final. Então é aí que para a discussão. Isso não tem nada a ver se você é bolsonarista ou se você é petista, se você é coxinha ou se você é mortadela, se você é de direita ou de esquerda, se você é liberal ou conservador, se você é Adam Smith ou você é Keynes ou Marx ou qualquer outro autor. Então, isso tem a ver com o que está colocado e na regra do jogo. E qual que é a coisa mais interessante para quem estuda direito? Estudar a regra do jogo. Então, muito cuidado com os chamados terraplanismos jurídicos. E tem gente que se incomoda quando eu venho falar sobre terraplanismo jurídico. E o que é uma terraplanismo jurídico? O que é o terraplanismo maluco que nós temos por aí? Eu vou te dar um de esquerda também, para que não fique só nesse caso do bolsonarismo, que é a chamada candidatura coletiva. Então alguém vai dizer, olha Renato, tem aí o partido que lançou a chamada bancada coletiva. E eu pergunto, está na lei? É possível? Não, não é possível. Então se não está na lei e se não é possível, não tem o que a gente discutir. Porque é um candidato que se apresenta, ele entra lá no Divulga Cand, quem já participou de candidatura sabe como é que funciona. Esse candidato apresenta os seus documentos, ele recebe os votos, ele pode ser eleito ou pode não ser eleito. Quando eleito, ele que toma posse, ele que recebe o diploma da Justiça Eleitoral e ele que começa o seu mandato. Aí os co-vereadores e os co-deputados, como é que ficam essas pessoas? Não ficam. Eles são meros assessores do deputado, assessores do vereador, assessor da deputada, assessora do vereador. Se esse cara ele vai lá e renuncia, o que acontece? O outro assume? O co-vereador assume? Não. Aconteceu isso em Belo Horizonte agora, há menos de um mês. Uma vereadora da bancada coletiva acabou renunciando ao seu mandato. O que os outros co-vereadores fizeram? O que aconteceu com eles todos? Perderam os seus mandatos. Porque o primeiro suplente é o sujeito que ficou na lista de espera atrás dessa vereadora. Então perdeu o mandato. Olha que catástrofe. E daí tem gente que vai falar o seguinte, mas nessa situação deveria ser colocado. Não, a lei fala muito claramente, é um candidato, os outros são assessores e o segundo é o primeiro, o professor Anderson Alarcon está aqui comigo, até fiquei até falhou aqui, porque ele está falando aqui, um abraço dele e do Barcelos, gente muito amiga, gosto muito do professor Anderson e Dr. Guilherme Barcelos, que são professores, são escritores, então muito obrigado por estar vendo aqui a nossa live. E daí eu volto a falar sobre essa questão das candidaturas coletivas. Se não está na lei, você tem segurança jurídica. Se você tem segurança jurídica, o que vai acontecer? Essa pessoa que embarca nessa ideia de candidato coletivo, de co-vereador, ele não é vereador coisa nenhuma. Sequer ele pode entrar no plenário, porque ele não tem direito de entrar ao plenário, não tem direito do uso da palavra. Então o co-deputado também não tem nada disso. O que a gente tem que fazer? Forçar a barra judicialmente? Não. Procure o seu deputado federal no exercício do mandato e propõe agora, no projeto que está discutindo uma reforma política eleitoral, alguma coisa de abarcar essa possibilidade de candidatura coletiva. Porque estando na lei, estando positivado, estando no direito posto, daí você consegue de alguma forma pleitear esse negócio. Fora da legislação é terraplanismo.
Não adianta você ir atrás de coisas que não existem. Isso é muito importante, isso é muito relevante para a gente. E tem mais coisas aí. Eu tenho um outro tema que eu quero trazer para vocês, que também é um tema polêmico, e aí a gente está falando sobre coisas polêmicas. Um outro tema polêmico muito importante para a gente é a questão das urnas eletrônicas. E teve muita gente que veio me perguntando aí, até na live, como é que eu abordo a história das urnas eletrônicas. Fazendo uma pequena pausa aqui. Quem quiser o livro, por favor, quem tiver interesse no livro, por favor, escreva "eu quero" nos comentários, para que a editora Liquid possa fazer o sorteio de 2 livros ao final da live. Então a editora vai ver quem assistiu, quem estava presente e vai fazer esse sorteio, tá bom? Então, por aí que eu quero que vocês olhem. E dando continuidade a essa questão da urna eletrônica. Urna eletrônica. Ai, professor, a gente tem que ter urna eletrônica, não tem que ter urna eletrônica. O país X, Y usa ou não a urna eletrônica. E eu lembro que eu estive no Senado Federal há 3 anos, presencialmente no Senado Federal. Olha, a gente nem lembra mais quando ia nos lugares presencialmente, né? Mas eu estive no Senado Federal em 2017 ou 2018, não me lembro exatamente a data, numa audiência pública falando sobre urna eletrônica. E eu me lembro que nos comentários da TV Senado me chamaram de impropério, sabe esses haters, as pessoas que odeiam os outros nas redes sociais? Eu fui chamado até de cadelinha da Justiça Eleitoral. Esse foi o ápice, né, dos xingamentos que eu tive nesse dia. E tem uma coisa que é muito importante que ninguém fala sobre as urnas eletrônicas. É o mercado de pelo menos 2 bilhões de reais. Porque se você imprimir o voto, o que vai acontecer se você fazer a impressão do voto? Você vai ter que ter um equipamento muito mais complexo do que a atual urna eletrônica. E a atual urna eletrônica, ela foi projetada, ela foi pensada, ela foi desenhada para ela funcionar até na barranca do rio, em algum lugar de difícil acesso, com bateria de caminhão. Ela consegue, pela versatilidade, pela simplicidade dela, ser utilizada em vários lugares. Então essa é uma característica da urna eletrônica brasileira. Se você tem um equipamento que ele imprime o voto, você confere se esse voto está de acordo, volta no equipamento para daí sim fazer a impressão de novo, você tem um equipamento muito mais complexo. E todo equipamento elétrico, independe se é um iPhone 12, independe se é uma coisa simples, se é um carro, tudo mais, e não importa a marca, sempre dá algum problema. Então, uma produção em larga escala, você tem uma pequena porcentagem, por melhor que seja o equipamento, que no que tange as urnas eletrônicas é menos de 0,5% das urnas, que isso dá problema. Então o que vai acontecer? Uma ou outra vai ter que ser substituída. E quanto mais complexo for o equipamento, mais difícil vai ser a reposição desse equipamento, e inclusive esse equipamento vai ter que ser trocado, porque você vai ter mais falhas. Quanto mais complicado, mais falhas. Quanto mais simples, mais fácil de você utilizar. E daí o que vai acontecer numa situação? O Marcos Dantas, que foi candidato a prefeito de Jundiaí pelo PSL, também está aqui acompanhando. Então temos pessoas de várias vertentes ideológicas aqui nos acompanhando. Muito obrigado, Marcos, por estar assistindo. E daí nós temos essa questão da urna. E por que eu falo que é um mercado? Porque se você adotar uma urna que imprime voto, o governo federal, e repassando o recurso para a Justiça Eleitoral, vai ter que desembolsar pelo menos 2 bilhões de reais para fazer a troca dessas urnas para uma que imprime. Então é bastante dinheiro, existe um lobby empresarial muito grande para que se faça isso, porque evidentemente são poucas empresas que têm capacidade operacional para fazer um contrato com a Justiça Eleitoral de 2 bilhões de reais. Então começa pelo custo. E daí, segundo, eu vou passar para vocês uma coisa que aconteceu, e da minha experiência até pessoal,
sobre esse assunto das urnas eletrônicas, que vocês vão compreender aonde eu quero chegar. A urna hoje, ela é fiscalizada pela Polícia Federal, pela Polícia Estadual, Militar e Civil, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, pela OAB e pela Justiça Estadual e Federal, que compõe a Justiça Eleitoral. E por muitos servidores, alguns até estão me acompanhando aqui. O que acontece aí? É muita gente com muita ideologia diferente acompanhando todo o processo das urnas, vendo, verificando, auditando. Esse resultado das urnas, ele passa por redes criptografadas que são muito diferentes. Eu já conversei com pessoas de telecom que trabalham com isso, que falam, é impossível você interceptar essa ligação. Então, você tem sistemas hoje sofisticados disso. E o que acontece com a votação de papel? O que vai acontecer na votação de papel? Eu dou minha experiência aí de pessoas que hoje reconhecem isso, pessoas que eu conheço de cidades do interior. Todo mundo sabe que eu nasci numa cidade chamada Penápolis, e daí eu me recordo de algumas pessoas que falam algumas coisas que fizeram em Penápolis agora, que já estão prescritos esses eventuais crimes. Como é que era feita a eleição em Penápolis antes da urna eletrônica? Como é que isso acontecia? Tinha um juiz eleitoral, um promotor eleitoral, os servidores, que são poucos, servidores da Justiça Eleitoral, naquela época menos ainda, e essas pessoas faziam a fiscalização da votação e da contagem desses votos depois, que seguia madrugadas, era feita num ginásio de esportes. Então você pega um ginásio poliesportivo, numa quadra, coloca uma série de mesas, convoca pessoas da comunidade, os mesários, presidente de mesa, tudo mais, e bora fazer a apuração desses votos. Eu conheço uma série de pessoas, gente, isso é real, porque se você tem um juiz, um promotor e meia dúzia de pessoas fiscalizando aquele corpo inteiro de apuração, eu me lembro que eu era criança e eu via isso, sempre tem aquele cara mal intencionado que fica com uma caneta no bolso, que a hora que via um voto lá que em branco, ele ia lá e preenchia para o candidato dele. Então lembra dos candidatos daquela época, Brizola, Lula, Fernando Henrique, Enéas, Mário Covas, o cara ia lá e preenchia. Era isso que acontecia. Ou então ele preenchia duas vezes, e preenchia duas vezes, anulava o voto, ou escrevia qualquer coisa. Então todas as formas de você acabar deturpando o resultado das eleições. Então você tinha muito mais chances nesse Brasil com mais de 5 mil municípios, o Brasil profundo, o Brasil cheio de contradições, muito mais chance de fraude numa eleição, que o sujeito vai lá vendo no papel e pode imprimir, sei lá, colocar, sumir com urna, sumir com um voto, alguma coisa assim, ou mesmo preencher, do que no sistema eletrônico. Então essa é a grande questão. Eu acho que é aí que nós temos que refletir sobre a urna eletrônica. É sim uma polêmica, é sim uma coisa que a gente tem que discutir, toda hora isso vem ao assunto. Eu falo aqui no livro, que é um dicionário, então eu falo como é que é a urna eletrônica, o histórico da urna eletrônica, tudo mais, mas é um tema que a gente tem que usar a racionalidade. E o que significa usar a racionalidade? Usar o saber jurídico que todos aqui que estão me acompanhando, a maior parte deles estudantes de direito, ou advogados, ou juízes, ou promotores, professores de direito, assim como eu, essas pessoas precisam levar informação de qualidade para a comunidade, para a pessoa que não tem essas informações. Quando você chega com tranquilidade, de peito aberto, com uma pessoa sem informação, e fala, pensa desse lado também, será que por essa perspectiva nós não teríamos uma situação diferente? E daí com certeza nós vamos abaixar as armas e fazer a pessoa começar a refletir, gostar de política, gostar de assuntos que são necessários, que são importantes para a nossa vida, que eu volto a dizer, quando alguém de vocês não se interessa por política, uma outra pessoa, provavelmente muito mais mal intencionada, vai se interessar. E essa pessoa, com certeza, ela podendo, se ela é uma pessoa mal interessada, ela vai
colocar os seus interesses particulares na frente dos interesses coletivos. Essa pessoa vai se corromper facilmente, vai desviar dinheiro público. Então é isso que não pode acontecer na política brasileira. Tem gente séria, tem gente honesta em vários partidos. E tem gente desonesta, tem bandido também em vários partidos. Você tem que analisar pessoas, você tem que analisar a ideia dessas pessoas, o histórico dessas pessoas, o que essas pessoas já fizeram na vida. Muito cuidado. Nós temos uma eleição o ano que vem. E daí tem muita gente que fala assim, eu já sei, eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar no Lula, eu vou votar no Ciro Gomes, vou votar no Dória, sei lá. Tem gente que já decidiu o voto. Só que você também tem que pensar o seguinte, e nos outros candidatos, e nas outras pessoas que estarão na disputa eleitoral. Eu estou vendo aqui, tem 3 pré-candidatos a deputado federal e 2 pré-candidatos a deputado estadual assistindo a nossa live. Então o que acontece? Você tem que pensar também quem que vai ser o seu candidato a deputado estadual, quem que vai ser o seu candidato a deputado federal. Você tem que pensar quem que vai ser o seu candidato a governador do estado, o seu candidato a senador ou senadora. É muito importante que se faça essa análise, essa leitura. Porque se você perguntar na rua, quem que você votou para deputado? Talvez a pessoa já não se lembre mais. E a eleição foi agora em 2018. Você vai perguntar para a pessoa, para quem que você votou para senador? Talvez a pessoa não se lembre mais. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, você vai ter uma situação de debilidade social. Isso que não pode acontecer no Brasil. Infelizmente, eu volto lá no começo da nossa live. Nós temos um país hoje de torcedores. Um país em que a irracionalidade tomou conta. Então, o sujeito ele vai procurar na justiça se valer daquelas situações. A Giovânia está até colocando o número dela aqui já para deputada estadual. Mas tem gente que vai se valer das situações e tem que pensar o seguinte, essas situações todas, né? Você tem que colocar na cabeça que nós não temos que levar a nossa síndrome do 7-1 para o resto do mundo. Então, para o resto da vida. Mais bem colocado. Nós perdemos de 7-1 para a Alemanha em 2014. Daí teve brasileiro que começou a torcer para hóquei no gelo, esqui no gelo, coisas que o Brasil evidentemente não tem nenhuma tradição. Você não tem aqui nesse país esqui no gelo, você não tem hóquei no gelo, você não tem essas coisas nesse país. E daí o cara, como levou essa porrada em 2014, não conseguiu levantar o orgulho nacional depois do 7-1, começa a torcer para coisas estranhas. Então acorda de madrugada para assistir hóquei no gelo. Tudo bem. Daí começa a torcer para coisas mais estranhas ainda. O cara tá torcendo pro Gilmar Mendes, torcendo pro Fux, torcendo pro Barroso, torcendo pro Fachin. E direito e poder judiciário não é torcida. Poder judiciário é prova, se tem prova condena, se não tem prova não condena. É assim que tem que ser. É dessa forma que as pessoas devem se comportar na sociedade. Então nós temos hoje, eu olho as redes sociais, eu vejo alunos meus se matando, a favor de Sérgio Moro, contra Sérgio Moro sim, Sérgio Moro não, Fachin sim, Fachin não. Daí o cara dá uma decisão, daí tinha gente que odiava o Gilmar Mendes do governo do PT, agora ama o Gilmar Mendes e leva isso pensando com o fígado, com o rim, ou às vezes até com o intestino, como eu sempre digo por aí. E não é assim que as pessoas devem se comportar, as pessoas têm que ter racionalidade, as pessoas têm que pensar menos com o Big Brother e com as paixões momentâneas, e pensar de uma forma coerente, pensar de uma forma assertiva sobre as coisas. Então, vamos parar de torcer para o STF, deixa o STF trabalhar, deixa a decisão ser colocada. Eu acho que a coisa mais importante nesse país agora é isso. Só assim a gente vai sair da polarização. Se o Bolsonaro for reeleito em 2022, nós teremos uma polarização gigantesca nesse país.
Se o Lula for eleito em 2022, nós teremos uma polarização gigantesca nesse país também. Então, como é que a gente vai trabalhar nesse país? Quando nós tivermos racionalidade, quando nós pararmos com os diversos terraplanismos que nós temos no nosso dia a dia. Terraplanismo de esquerda e terraplanismo de direita. E é assim que eu peço a vocês, vamos parar de ser torcedores. O Brasil não pode ser um país de torcedor. O Brasil tem que ser um país de racionalidade, de estudo, de educação, de valorização da ciência e tecnologia. Por isso que eu peço e agradeço mais uma vez a Editora Licht por esse lançamento. É um livro diferente, é um livro que eu estou fazendo aqui, que é diferente dos meus livros de curso. Quem está acostumado com o meu livro de curso, vê aquele livro de quase 700 páginas, que é para quem está começando do zero com o direito eleitoral, até para quem tem um conhecimento mais avançado, para juiz, para promotor, para advogado que já atua na área, para servidor da justiça eleitoral e tudo mais. Agora, esse livro aqui da Editora Licht, Participe, Eleições, Partidos Políticos, Ideologia de A a Z, esse livro ele tem outro propósito, porque ele é desse tamanho, ó, é o tamanho da minha mão o livro. Você coloca no seu bolso, dá para ler no metrô, dá para ler no Uber até o trabalho, etc. Então, é um livro para você abrir, em vez de você ficar lendo só autoajuda. Ó, eu abro aqui, de repente, aleatoriamente, em algum lugar. Vou abrir aleatoriamente. Caiu aqui, ó. Critérios internos dos partidos. Aplicação do FEFEC, que é o financiamento público de campanha, às candidaturas femininas. Então, como é que é repassado o dinheiro para as mulheres? É importante a participação política das mulheres. Daí aqui você vai ter essa resposta. Daí eu abro de novo aqui. Limite por cargo, limite global, gasto eleitoral, Congresso Constituinte, professor André. Nas que tem a ART, são André Ramos Tavares, são os verbetes que o professor André fez. Nas que tem RRA, evidentemente, lógico que daí são as minhas feitas. Então, gravação externa, que foi o motivo agora de decisão no STF recentemente. Gravação externa. Você tem aqui a colocação, o que é uma gravação externa. Então, é uma espécie de mini dicionário jurídico, político, para a pessoa que não é do ramo do direito. Para uma pessoa, para você entregar lá para o teu pai, para aquele tiozão do churrasco que tem aquelas ideias escrotas, e você fala assim, olha, sigilo do voto é importante. O que é o sigilo do voto? Você vai explicar para o camarada. Então é para a gente tentar combater o terraplanismo jurídico. Parar de ser torcedor, parar de ser bocó. E por que eu estou falando desse linguajar, dessa forma? Parar de ser bocó. Porque quando você tem educação, quando você tem conhecimento e você consegue transmitir isso para as pessoas, a gente vai ter um público melhor, as pessoas mais qualificadas, as pessoas mais difíceis de serem enganadas. Então esse é o ponto. Participação feminina na política. Eu coloco aqui, eu fui um dos primeiros a falar sobre isso. E por que a gente tem que ter participação feminina na política? Porque você tem um país que a maior parte da nossa população é composta de mulheres, e você é um país que perde para a Bolívia, para a Argentina, para o Paraguai em número de parlamentares. A gente tem menos deputados do que a Bolívia, deputadas. Nós temos menos participação política feminina. Não é só a Bolívia não, gente. A gente perde para o Afeganistão. É impressionante que nós tenhamos menos mulheres na política do que o Afeganistão, o país do Talibã. E o Brasil tem essa realidade. Só que mais de 50% da população é de mulheres. Isso, o último censo, claro que a gente tem que fazer um novo censo, né? Mas o censo de 2010 já aponta que o Brasil tem mais mulheres do que homens. Seria natural que nós tivéssemos mais mulheres, ou pelo menos igual o número, na Câmara dos Deputados, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. E se você vai olhar aí, quantas governadoras nós temos atualmente no Brasil? Quantas deputadas estaduais? Quantas deputadas federais? Quantas vereadoras?
Tem gente que está assistindo a minha live que vai pensar na sua cidade e vai falar, olha, na minha cidade nós não temos nenhuma vereadora mulher. Então tem cidade assim ainda. E é importante que a gente tenha uma cabeça que entenda que as mulheres precisam participar da política. Mas não é só colocar a mulher formalmente lá. Tem que colocar o recurso que eu coloquei aqui no livro. Recurso financeiro para a mulher fazer campanha. Pelo menos 30% daquilo que o partido receber. Pelo menos 30% das candidaturas tem que ser de mulheres. Então essas coisas são muito importantes. A gente tem que colocar isso na ordem do dia. Falar sobre isso. Falar sobre a participação feminina. Caçar os mandatos. Então, quem conhece a minha advocacia, quem conhece o meu escritório, tem alguns advogados aqui da minha equipe que estão assistindo, alguns estagiários também, e tem alguns clientes que sabem disso, né, mais ainda, que nós fazemos muito. No país, ninguém tem mais ações por ação contra as chamadas candidaturas laranja do que nós. Eu tenho, acho que quase 50 ações em cidades, aí, ou talvez até mais do que isso, não me lembro exatamente o número, de cidades que nós estamos processando vereadores eleitos. Vamos caçar o mandato desses vereadores porque os partidos colocaram candidatas laranja. Essa vergonha nacional que é o Brasil usar a mulher só para preencher lugar, só para ir lá como laranja mesmo, para colocar o lugar, colocar ela formalmente como candidata. Daí nem ela mesmo vota em si, ou tem 1, 2, 3, 4, 5 votos. Não faz campanha, pede apoio. Tem cidade que é mãe e filha candidata, pai e filha, irmãs, essa palhaçada toda. Entendeu? Como é que uma mãe e filha é candidata junto? Como é que pai e filha da mesma família, sem estar brigado, sem nada, é candidato? Como é que duas irmãs são candidatas? E a gente sai vendo isso no Brasil afora. Então tem que caçar o mandato dessas pessoas. A gente precisa mudar esse país. E só vai mudar quando moralizar juridicamente as coisas. Sem torcida. Sem auê. Ah, Gilmar Mendes ídolo, Gilmar Mendes não ídolo. Então, sem, inclusive, constranger ministros. Uma vez, uma pessoa ligada a um ministro X aí me falou assim, ou nem sei se era ligada, né? A pessoa que se diz ligada ao ministro, que falou assim, Renato, essa ação aí nunca vai dar certa porque ela vai contra a opinião pública e o STF jamais vai decidir dessa forma contrária à opinião pública. E daí eu respondi para a pessoa, olha, se algum ministro tiver medo de decidir contrariamente à opinião pública, ele tem que fazer uma coisa muito simples, que é atravessar a rua e tentar ser presidente da República, ou deputado federal, ou senador. Porque juiz não tem que agradar, juiz tem que aplicar o direito. No caso do STF, tem que aplicar a Constituição. Agrade ou não, mas é a Constituição. Esse é o ponto. E às vezes as pessoas se constrangem, porque você ainda está lá com 7-1. Então você torce para o Gilmar Mendes, você torce para o Fux, você torce para o Barroso. E não tem que torcer coisa nenhuma. Tem que deixar o cara trabalhar, tem que deixar ele proferir o seu voto, tem que deixar ele participar das suas decisões. É aí que é importante. Então, gente, eu vou encerrar a nossa live. Peço novamente para quem estiver acompanhando, quem ainda não colocou, escreva aí nos comentários eu quero, para que a editora Liquid possa fazer o sorteio. Nós vamos sortear 2 livros desses. E daí eu vou deixar depois com vocês, mas já faço o comentário no próprio site da editora e também nas diversas livrarias. Você consegue encontrar o livro que hoje está em promoção. Eu vi num site aí por R$11 e alguma coisa, R$11,50. Tem lugar que tá R$15 e tudo mais. Então na Amazon mesmo, você jogando o meu nome ali, você joga Renato Ribeiro de Almeida e André Ramos Tavares, você consegue achar na Amazon, salvo engano, por R$11 e pouco. Então fica a dica para vocês, quem quiser também. É um valor acessível, a editora teve essa delicadeza, teve esse cuidado da gente fazer um livro para promoção de cidadania,
para a promoção de educação cidadã. O que é educação cidadã? É você não ser tapado. Pega esse livro, R$11, e dá para o seu tiozão no churrasco. Daí aquele cara escrotão do churrasco que fala que a terra é plana, que tem aquelas ideias idiotas, você fala, olha, por favor tio, a hora que o senhor estiver aí fumando o palheiro, dá uma lida, pense um pouquinho, quem sabe você esclarece, você consegue salvar um cérebro que seja nesse país cheio de mitos, cheio de messianismos, cheios de terraplanismo. Então é importante isso, eu faço esse convite para vocês e agradeço muito. Eu sei que hoje, que esse monte de live, com Big Brother, com cantor sertanejo e tudo mais, eu ter essa participação e gente me ouvindo por mais de 1 hora, já é uma honra, já é uma alegria, e especialmente vendo tanta gente querida aqui, amigos, vizinhos, professores, parlamentares, tem deputado federal que está assistindo, tem deputado estadual assistindo, tem pré-candidatos, tem prefeitos aqui assistindo. Então, muitíssimo obrigado. E muitos estudantes de direito, o que me enche de alegria, porque vários professores de várias faculdades encaminharam para os seus alunos, e isso me enche de orgulho, me enche de satisfação. Muito obrigado, que vocês continuem se cuidando aí na pandemia, que vocês continuem tomando os devidos cuidados, evitando grandes aglomerações, tudo mais. Ainda estamos no momento que muitas pessoas estão morrendo. Eu tenho amigos, tenho clientes ou ex-clientes agora que faleceram devido à pandemia, então eu espero que todos tenham muito cuidado, que nós brevemente, se Deus quiser, vamos sair dessa situação. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e eu espero que essa live, que vai estar disponível também no meu canal do YouTube, Renato Ribeiro de Almeida, essa live vai estar colocada lá e também nos canais da Editora Liquid. E por fim, editora, muito obrigado, editora. Mais uma vez eu apresento aqui o livro e agradeço a essa oportunidade, essa promoção, essa ideia maravilhosa que a Editora Liquid fez e que muito me honrou, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e tenham uma excelente semana. Nós estamos agora no meio da semana, na quarta-feira. Tenham um excelente final de semana também. Tchau, tchau.